Nós vamos falar agora sobre os operadores lógicos em C. Bom, em C eu tenho alguns operadores lógicos, principalmente aqueles mais conhecidos, né, como AND ou negação. Eu tenho esses operadores lógicos aqui. E eles são muito usados em processos de decisão, de tomada de decisão na linguagem. Então, antes da gente passar para os slides, vamos relembrar um pouquinho aqui, né, de operações lógicas. Então, a gente tem o AND, tá? Eu estou escrevendo aqui com o mouse, tá? A gente tem o OR, tá? E a gente tem a negação, né, o not. Tá? Alguns dos principais. Bom, o AND ele é denotado por dois e's comerciais aqui no C. O OR por dois pipes. Tá? E o not por uma exclamação. Bom, vamos relembrar aqui um pouco a tabela verdade, tá? Da matemática discreta para a gente saber com o que a gente está lidando, né, quando a gente está falando de operações lógicas. Então vamos fazer uma operação lógica aqui entre dois operadores, tá? Dois operandos A e B. Vamos supor que eu tenho lá A e B, e aqui eu quero fazer as operações, tá? Então, vou fazer aqui primeiro o AND, tá? Então, vou colocar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. São todas as combinações possíveis que esses dois operandos podem assumir, tá? São verdadeiro e falso. São todas as combinações entre eles. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, verdadeiro com falso e falso com verdadeiro e falso com falso, tá? E aí, quando eu estou fazendo a operação AND, eu só vou obter verdadeiro quando eu tiver dois verdadeiros na sentença. Então, por exemplo, aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, eu obtenho verdadeiro. Verdadeiro com falso, eu obtenho falso. Verdadeiro com falso com verdadeiro, eu obtenho falso. Falso com falso, eu obtenho falso também, tá? Falso e falso, tá? E aí, isso aqui vale também para binário, tá? Se isso aqui fosse 0011, aqui 0101, seria a mesma coisa, tá? Na verdade, 1100, né? 1010, mesma coisa, tá? Então, só vai ser verdadeiro, né? Só vai retornar 1 no end quando eu tiver simplesmente dois uns, tá? Se tiver 1 com 0, retorna 0, tá? No OR, é o contrário do AND, tá? Eu só vou obter falso ou zero quando eu tiver dois zeros sendo comparados. Então aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, né? 1 com 1 dá 1, né? Verdadeiro. Verdadeiro com falso dá verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso. Tá? Falso ou verdadeiro dá verdadeiro, tá? Ou 1, né? 0 ou 1 dá 1. E aqui 0 ou 0, aí sim vai dar 0, né? Ou falso, tá? E a negação, o not, né? O not ele é um operador unário. É um operador que vai atuar sobre um operando. Então vamos supor que ele está operando aqui sobre A, tá? Então ele vai operar aqui, ó, ele vai fazer simplesmente a inversão, tá? O que é verdadeiro ele vai tornar falso e o que é falso ele vai tornar verdadeiro. Então aqui, falso, verdadeiro, um pouco em cima aqui, né? Verdadeiro. Então, essas são algumas das operações lógicas que a linguagem C implementa também, tá? Então vamos lá para os slides. Então, a gente tem esse programa aqui, tá? Reparem no seguinte, igual eu já falei, né? Eles são, se vocês lembrarem, a gente fez a tabela verdade da matemática discreta e sempre uma expressão contendo um operador lógico, ela retorna 0 ou 1, tá? Dependendo da expressão. E você não precisa, igual no if, né? Quando você está comparando ali, ou seja, se for verdadeiro você faz uma coisa, se for falso você faz outra. Então ali, implicitamente dentro do código, a operação lógica está retornando 0 ou 1, tá? Pro programa. Então aqui, ó, repara nesse programa aqui, olha que interessante isso aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um int A e um int B. Tá? E aí olha o seguinte, eu tô querendo fazer uma comparação entre eles dois aqui, ó. Se A e B, print. Ou seja, se isso aqui me retornar verdadeiro, né? Se A e B. Então, se A e B me retornar 1, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir A e B são verdadeiros. E se A ou B for igual a 1, eu quero que retorne também, imprima na tela que A ou B são verdadeiros. Então, o que esse programa aqui ele vai imprimir? Olha só, para a linguagem C, a gente já falou que não existe o tipo boolean. Mas o que acontece aqui?
Para a linguagem C, tanto A quanto B são considerados verdadeiros. Por quê que eles são considerados verdadeiros? Porque aqui no caso, como é uma variável inteira e ela é positiva, ou seja, ela está acima de 1, se você for passar essas duas variáveis para operadores lógicos, no caso que tanto no AND quanto no OR, a linguagem C vai considerar que que o A e o B são verdadeiros, porque eles são números inteiros acima de 1. Tá? Então aqui no caso, se A e B, ou seja, a mesma coisa que eu estou passando, true e true. E A ou B é true e true. Então as duas sentenças serão impressas, porque a linguagem C considera eles aqui como true. Quando a linguagem B consideraria eles como falso? Por exemplo, se A fosse inicializado com 0. Se A aqui fosse igual a 0, aí sim a linguagem C consideraria ela como falsa. Ou também número negativo, menos 1. Tá? Ou qualquer outro número negativo, a linguagem consideraria como falso. Então, por exemplo, se A fosse 0 e eu comparasse A e B aqui, não seria impresso, porque o A é 0, e aqui ia me retornar 0 e 1, ia me retornar o quê? No AND? 0, ele não iria imprimir. Agora aqui ele iria imprimir, porque um dos dois é verdadeiro, tá? Que A ou B são verdadeiros. Então, a linguagem C considera os números inteiros aqui acima de 1 como verdadeiro se você for passar esses números inteiros, essas variáveis que são do tipo inteiros, para uma operação lógica. Tá? E aí, aqui um outro exemplo, né? Aqui nesse caso, eu tenho o A como 0 e o B como 13. Tá vendo aqui? Então aqui, ó, aqui sim, o A é 0, ele é considerado falso. Olha só, ele é um inteiro, um valor aqui é 0, é considerado falso se eu for passar para um operador lógico. E aqui o B é verdadeiro. Tá? Então, na comparação aqui do AND, ó, eu estou comparando 0 com 1. Tá? É a mesma coisa. Estou comparando falso e com true. 0 e 1 me retorna o que? 0. Então, não vai imprimir isso aqui. Tá? Então, isso aqui não vai ser impresso. Então, essa linha aqui não vai ser impressa. Senão, A e B são falsos. Tá? Aí sim, vai printar essa aqui. Então, essa aqui vai ser printada. E aqui eu estou comparando ó, A ou B, ou seja, 0 ou 1. Aí, um dos dois é verdadeiro, né? Ou A ou B são verdadeiros. Me retorna o quê? Me retorna 1. Então, essa linha aqui ela vai ser impressa. Então, esses aí é a forma como C considera os operadores lógicos. Até o próximo vídeo.